Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 10 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do capítulo 10 de Lucas, onde Jesus envia os seus discípulos, né? Vai ser uma experiência, e Jesus começa dando a eles, né, algumas orientações. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante de 2 a 2, às cidades e aos lugares que planejavam visitar. Estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peça que Ele envie trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem par de sandália extra, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. E quando entrares numa casa, diga primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa, comam, bebam o que lhe derem. Depois, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela o receber bem, coma o que lhe oferecem, cure os enfermos e diga-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e diga: limpamos os nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. E lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma terá tratado com menos rigor do que aquela cidade. Que aflição os espera, Corazim, Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, não muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo pano de saco e jogando cinza sobre a sua cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu. Não descerá até o lugar dos mortos. Então, ele disse aos seus discípulos: quem aceita esta mensagem, também me aceita, e quem rejeita esta, me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele a quem me enviou. E aí, nós vamos ver que Jesus, ele traz uma notícia aqui, né, preocupante aos discípulos. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então lhe disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe causará dano. Mas não se alegrem, porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegre-se, porque os seus nomes estão registrados nos céus. Em outra versão, no livro da vida. E aí, Jesus vai agradecer ao Pai. Naquele momento, Jesus foi tomado de alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios
e inteligentes para revelar ao que são como criança. Em outras versões, aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai confiou todas as coisas a ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser pelo Pai. Ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser pelo Filho, aquele a quem o Filho escolhe revelá-la. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam, né? Então, Jesus estava falando de quão privilegiado eram os discípulos por estar vivendo aquele momento, né? De comunhão com o Pai, de experimentar o poder que Jesus tinha na terra. E aí ele vem para a parábola do bom samaritano, né? E essa parábola nós não relatamos ela nos evangelhos anteriores. Veja só, um homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: a quem é o próximo? Jesus perguntou com uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele foi atacado por bandidos. Lhe tiraram as roupas, lhe espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por um acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou para longe. Então veio um samaritano. E ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo, vinho, enfaixou, depois colocou o homem no seu jumento e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando eu voltar. Qual desses 3 vocês diriam que foi o próximo do homem atacado pelo bandido? Perguntou Jesus. E os especialistas da lei disse: aquele que teve misericórdia dele. E aí nós vamos ver que, passado esse momento, né, Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, assentou-se aos seus pés e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe, por favor, que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses afazeres. Apenas uma coisa necessária, Marta. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. A ninguém tomará isso dela. E aí Jesus vai trazer um ensino sobre oração. Certo dia, estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus disse: orem dessa forma. E aí ele vai nos ensinar a oração mais famosa que nós temos, a oração do Pai Nosso. Falei a respeito disso quando meditamos nesta oração no Evangelho de Mateus, né? Que quando Jesus trouxe a oração do Pai Nosso, nos ensinando a orar, ele estava nos ensinando, né, aquilo que deveria conter na nossa oração, o que era importante ter na nossa oração. Lembrando que a oração é o quê? Ela é
o mecanismo, né, mais eficiente que nós temos num relacionamento que nós temos com Deus. Ela é fruto de um relacionamento. Orar é você simplesmente conversar com Deus e não só falar, mas ouvir o que Ele tem a dizer a você, né? E por isso que muitas pessoas erroneamente acham que a oração do Pai Nosso é para ser repetida. E talvez quanto mais se repita, mais favor de Deus você alcança. Mentira! Não é esse o objetivo da oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é um modelo de como devemos nos comportar em nossas orações, né? Então, Pai nosso que estás no céu. É assim que começa, quando você reconhece que você tem um Pai e que Ele está lá no céu e Ele se importa com você. É o seu Pai, né? Então, nessa versão que é a NVT, ele diz assim, né? Pai, santificado seja o teu nome. Saber que o nome de Jesus está acima de todo nome, né? E a Ele deve se dobrar. Venha a nós o teu reino, sabendo que o reino de Deus, ele precisa ser implantado, né? Que o reino de Deus é o lugar aonde eu devo estar, né? Que eu devo me preocupar com as coisas do reino de Deus e não do reino das trevas. Se há um objetivo de eu ir aos céus, lá impera-se a lei do reino de Deus. Então eu preciso, né, desde aqui me submeter às leis do reino dos céus, né? Então ele vai ensinando, né, dai-nos hoje o pão nosso, o pão para esse dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, né? Então a questão do perdão, que eu já comentei aqui, é de suma importância. Você não perdoa porque você sente, você não perdoa porque a pessoa merece, você perdoa porque você é obediente à palavra de Deus. E quando você obedece, o milagre acontece, não é? Não busque outra alternativa, senão a palavra de Deus, para ser a sua motivação de perdão. E aí, ele vai ensinar essa oração. E aí nós vamos ver que certo dia Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram, é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa o demônio? Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar a sua autoridade. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, todo o reino dividido internamente está considerado-se em ruína, né? Então, o que Jesus está explicando? Se eu expulso o demônio pelo próprio demônio, então esse reino está dividido, não é? Tem alguma coisa errada aí? Então, ele vai falar a respeito dessa questão, né? Vocês dizem que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino prevalecerá? E se o meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsavam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois, quando o homem forte está bem armado e guarda o palácio, os seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vence, tire dele as armas e o leve embora com seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim. Em outras versões, quem comigo não ajunta, espalha. E aí ele diz, né? Então o espírito busca outros setes, né? Então aqui ele tá falando que quando um espírito impuro sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, ele volta à casa anterior, né? E aí quando ele volta para sua casa antiga e encontra ela vazia, varrida e adornada, ele não só vem, mas também traz com ele 7 espíritos
piores que ele. E todos esses entram na pessoa, né? E a situação dela passa a ser 7 vezes pior que a anterior, né? Então, Jesus fala a essa multidão que não dará a ela um sinal, né? Senão o sinal de Jonas. E ele chama de incrédulos, né? Hipócritas, incrédulos, né? Geração perversa. E aí nós vamos ver que no versículo 33, ele fala que não faz sentido acender uma lâmpada e depois de acendê-la, colocá-la sobre o eirado. Pelo contrário, era para ser colocada num pedestal de onde a luz deve ser vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, e quando os olhos são bons, todo o corpo enche de luz. Mas quando são maus, o corpo enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a luz não seja, na verdade, escuridão. E se estiverem cheios de luz, em nenhum canto escuro sua vida inteira será radiante como de uma lamparina que o estivesse iluminando, né? E aí nós vamos ver que Jesus vai trazer crítica aos líderes religiosos, vai ter advertência contra os hipócritas. Jesus faz bastante sobre isso. Ele vai falar sobre uma parábola aqui que eu quero falar, que é do rico insensato. Alguém da multidão gritou: mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo uma herança. A herança do nosso pai. Jesus respondeu: amigo, quem me pôs como juiz entre vocês para decidir esta coisa? Em seguida disse: cuidado, guardem de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela tem. Então, lhe contou esta parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Pensou consigo: o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse: já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo, os meus outros bens. Então dei a mim mesmo, né? Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma bem, viva bem e alegre-se. Então era isso que esse homem rico pensava. Vou armazenar e direi para mim mesmo: regala-te, ó alma, não é? Disse a mim mesmo, guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, beba, curta a sua riqueza. Mas Deus lhe disse: louco, você morrerá esta noite. E então, com quem ficará o fruto do teu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Então, voltando para os seus discípulos, Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou para vestir o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais do que comida e o corpo mais do que roupa. Observe os corvos, eles não plantam, não colhem, não guardam comida em celeiros, mas Deus os alimenta. E vocês valem muito mais que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um pouco ou uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, do que adianta se preocupar com coisas maiores, né? E aí ele vai dar o exemplo do lírio dos campos, né? E vai fazer uma comparação deles com Salomão. E aí ele diz: não se inquiete com o que comer ou o que beber. Não se preocupe com estas coisas. Elas ocupam o pensamento de pagões de outro mundo. Mas seu pai já sabe o que vocês precisam. Busque acima de tudo o reino de Deus e todas as suas coisas lhe serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois o seu pai tem grande alegria em lhe dar
o reino, né? Que coisa maravilhosa. E ele alerta para que estejamos preparados para a vinda do Senhor. Ele vai falar da parábola da figueira, que não produz frutos, aqui falando a respeito de Israel, né? Porque ele vai nos chamar no capítulo 13 ao arrependimento, né? Então ele vai trazer essa parábola da figueira. Veja só. Então Jesus contou a seguinte parábola: um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e por várias vezes procurou fruto nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontro um figo sequer. Corte essa figueira, pois só está ocupando espaço no meu pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e a adubarei. E se der fruto no próximo ano, ótimo, se não, mande-a cortar. Que interessante essa parábola de Jesus, não é? E aí depois Jesus vai novamente curar ao sábado, né? Então Jesus aqui nessa situação é quando ele entra e ele vê na sinagoga uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Por conta disso, ela andava encurvada. Em algumas versões fala mulher encurvada como título disso, né? E aí nós podemos ver que Jesus diz a ela: mulher, tu estás curado dessa doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu endireitar-se e começou a louvar ao Senhor. O chefe da sinagoga ficou indignado, pois Jesus tinha curado no sábado. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.